Black Magic Murders, a sombra que pairou sobre o Maranhão. O silêncio antes do medo. Quando falamos sobre lugares marcados por tragédias inexplicáveis, muitos imaginam vilarejos isolados, regiões esquecidas pelo tempo, recantos onde a escuridão se estende sem resistência. Mas, no Maranhão dos anos 1990, o terror não veio escondido na mata fechada ou em casas abandonadas. Ele caminhava pelas ruas, respirava o mesmo ar que todos e se aproximava principalmente das crianças. Silencioso, observador, paciente. O início dessa história não tem explosões, não tem gritos, não tem sombras saindo de becos escuros. Tem apenas ausência. A ausência que precede um abismo. Tudo começa em 1991, quando o país ainda tentava se reequilibrar após uma década de instabilidade política, econômica e social. No Maranhão, a vida seguia entre tradições, festas populares, trabalhadores buscando sustento e famílias que sonhavam com dias melhores. Mas havia algo diferente no ar. Algo que as pessoas sentiam, mas não sabiam explicar. Era uma sensação leve no começo, um mal-estar, um pressentimento, como se o vento carregasse um aviso. E então, do nada, a paz começou a se quebrar. A primeira notícia foi tratada como um caso isolado, o desaparecimento de um menino na região metropolitana de São Luís. Ninguém imaginava que aquilo era o primeiro passo de um padrão brutal, meticuloso, extremamente cruel e que duraria mais de uma década. A família procurou a polícia, a comunidade se mobilizou. Voluntários vasculharam terrenos baldios, igrejas abandonadas, margens de rios. Nada. O menino parecia ter evaporado. No entanto, semanas depois, o corpo foi encontrado. E os agentes que atenderam à ocorrência jamais esqueceriam o que viram. O silêncio que se instalou ali não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado, quase físico. Um silêncio que envolvia todos em volta, como se a própria floresta ao redor prendesse a respiração. Um silêncio que denunciava, sem palavras, que aquilo não era um crime comum. O corpo estava mutilado de uma forma específica, técnica, replicável. Não era obra de um animal, nem de um ataque impulsivo. Aquilo tinha método, tinha um propósito. Os agentes tentaram montar um relatório formal, mas muitos termos pareciam inadequados. Como explicar algo que sequer fazia sentido? Como colocar em palavras um padrão de violência que beirava o ritualístico, o antinatural, o absurdo? O caso foi arquivado sem respostas definitivas. E assim, a vida continuou. Ou pelo menos tentou continuar. Mas alguns meses depois, outra criança desapareceu. Da mesma forma, na mesma região. E novamente, reapareceu morta com as mesmas mutilações. E depois outra. E outra. A polícia inicialmente tentou descartar qualquer possibilidade de conexão, coincidências, casos isolados, crimes distintos. Mas era evidente, havia um padrão. Um padrão que ninguém queria admitir. Vozes começaram a se espalhar pelas comunidades. Vozes assustadas. Vozes que carregavam segredos. Alguns diziam que havia uma seita. Outros falavam de magia negra, sacrifícios, pactos, rituais proibidos. Outros acreditavam que o responsável era um único homem, um predador cruel, astuto, inteligente, que sabia exatamente o que fazia. Mas para o terror da população,
nada era confirmado. A verdade se confundia com superstição, e o medo crescia mais rápido do que a investigação. O Maranhão se tornara um lugar onde os pais não deixavam mais seus filhos andar sozinhos, onde a noite deixava de ser apenas ausência de luz e se tornava território do desconhecido, onde famílias inteiras viviam sob a sombra do que poderia acontecer com qualquer criança a qualquer momento. O que tornava tudo mais terrível era a natureza dos crimes. Não era apenas o homicídio, era a mutilação metódica, sempre igual, sempre calculada. Mutilações que muitos especialistas passaram a considerar ritualísticas. Algo que não combinava com crimes passionais, brigas, vinganças. Era outra coisa. Algo organizado, repetido, estudado. Por trás de cada caso surgiam perguntas que ninguém conseguia responder. Por quê? Para quê? Quem faria algo tão específico e tão monstruoso? O clima nas delegacias era pesado. Investigadores se entreolhavam, desconfiados uns dos outros, desconfiados dos próprios olhos, desconfiados do que liam nos laudos. E então vieram os rumores. Rumores que se espalharam como um incêndio silencioso. Tem gente grande envolvida. Isso aí é coisa de seita poderosa. Tem gente de terno participando desses rituais. Tem médico, advogado, político. Todo mundo tem medo de mexer. Os boatos alimentaram o medo, e o medo alimentou o silêncio. E o silêncio alimentou os crimes. Poucos se atreviam a falar disso abertamente. Era como se o próprio nome dos suspeitos atraísse desgraça. Mas havia algo mais terrível ainda. A sensação de que quem cometia os crimes sabia exatamente quando agir. Sabia onde encontrar as vítimas. Sabia como desaparecer sem deixar rastros. E pior que tudo, parecia saber que a polícia nunca chegaria perto. Nenhuma prova concreta emergia. Nenhuma testemunha conseguia descrever o responsável com clareza. As investigações eram frequentemente interrompidas, desviadas ou simplesmente engavetadas, como se forças invisíveis puxassem os fios por trás do cenário. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Uma testemunha extremamente assustada procurou a polícia. Relatou ter visto um homem levando uma criança para um matagal. O homem parecia calmo, como se não estivesse fazendo nada de errado. A testemunha não conseguiu ver o rosto, não conseguiu ver detalhes, mas viu a postura. Uma postura fria, controlada, metódica. O relato reacendeu a investigação, mas misteriosamente, ele desapareceu do processo semanas depois. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Os agentes mais experientes começaram a desconfiar. Havia algo maior ali, algo que ultrapassava criminosos comuns, algo que talvez envolvesse dezenas de pessoas, talvez uma seita. E então, 1993 chegou. E os casos continuaram, e continuaram, e continuaram. Até que no início dos anos 2000, já com mais de uma década de mutilações, a polícia finalmente prendeu um suspeito. Um homem que, segundo os investigadores, era ligado aos mesmos padrões de crimes cometidos também no estado do Pará. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Sua prisão abalou o Maranhão, e abalou ainda mais quando detalhes começaram a surgir. Chagas parecia conhecer detalhes sobre as mutilações. Tinha padrões de comportamento que coincidiam com os casos.
circulava por regiões onde as crianças desapareciam. Mas ainda assim, as perguntas não desapareceram. Ele atuava sozinho? Ou era apenas um dos nomes por trás de algo muito maior? Algo que talvez envolvesse dezenas de pessoas, talvez uma seita. A população jamais saberia ao certo. Mas a sombra que pairou sobre o Maranhão durante mais de 12 anos deixou marcas profundas. Marcas que nunca cicatrizaram completamente. E aqui é que nossa investigação narrativa começa. Porque para entender o caso é preciso entrar não apenas nos fatos, mas no clima de medo que cercou todo o estado por mais de 12 anos. E o que vem a seguir é muito mais sombrio. A investigação dos crimes, que já parecia confusa desde o início, tomou proporções ainda mais sombrias quando a polícia começou a perceber um padrão recorrente. A maioria das vítimas era composta por meninos pobres, moradores de áreas periféricas, vivendo em condições vulneráveis. Eles desapareciam durante o dia, normalmente enquanto brincavam nas ruas de terra ou caminhavam para trabalhos informais. Eram crianças sem proteção, invisíveis para o Estado, vistas apenas quando já era tarde demais. Os corpos, quando encontrados, apresentavam sinais que deixavam clara a intenção por trás dos ataques. Mutilações cirúrgicas, especialmente nas áreas genitais. A precisão dos cortes levantou suspeitas imediatas de que aqueles crimes não eram praticados por alguém sem conhecimento de anatomia. Não era uma violência impulsiva, era metódica, calculada, ritualística. Cada novo corpo parecia repetir uma mensagem, como se alguém quisesse deixar claro que aquilo não se tratava de simples assassinatos, mas de um propósito oculto. O medo espalhou-se pelo Maranhão. Nas pequenas comunidades, pais começaram a proibir os filhos de brincar na rua. As mães rezavam pedindo proteção, enquanto os vizinhos cochichavam sobre rituais, seitas e pactos obscuros. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas era evidente que não se tratava de um assassino comum. O padrão brutal e repetitivo indicava algo maior, algo organizado. Quando os rumores sobre práticas de magia negra começaram a se intensificar, não foi apenas por superstição. As circunstâncias dos crimes realmente lembravam rituais antigos, aqueles ligados a sacrifícios infantis descritos em folclores sombrios. Houve relatos de moradores dizendo ter visto estranhos entrando e saindo de áreas isoladas, atitudes suspeitas durante a madrugada, encontros secretos em terrenos abandonados. A população estava convencida de que uma seita estava por trás daquilo. As autoridades, no entanto, hesitavam em confirmar qualquer ligação com o ocultismo. Não queriam alimentar pânico, mas a verdade é que muitos investigadores também estavam desconfortáveis com o que encontravam. Os cortes eram limpos demais, a remoção de órgãos parecia milimetricamente planejada. E a forma como as vítimas eram descartadas sugeria alguém com experiência, não apenas no sofrimento humano, mas na ocultação de crimes. A tensão aumentou quando os primeiros suspeitos surgiram. Pessoas influentes começaram a ser citadas, figuras com poder político, econômico e social. Isso transformou a investigação num tabuleiro perigoso. Muitos policiais tinham medo de ir longe demais. Outros alegavam ter recebido ameaças. Era como se uma sombra pairasse sobre todos, impedindo a verdade de vir à tona. Enquanto isso, mais crianças desapareciam. Em bairros pequenos e esquecidos, as conversas se tornaram sussurros nervosos. As pessoas falavam de uma caminhonete preta vista rondando escolas e terrenos baldios, outros relatavam terem visto homens desconhecidos oferecendo doces ou pequenas quantias de dinheiro para atrair meninos. Ninguém sabia ao certo o que era real e o que era fruto do desespero coletivo. Mas uma coisa estava clara: as ruas já não eram seguras. Em uma das noites mais tensas daquele período, uma mãe relatou ter visto seu filho ser levado à força por um homem que vestia roupas escuras. Ela gritou, correu, pediu ajuda, mas o agressor desapareceu rapidamente entre becos e vielas. O relato nunca saiu da mente dos moradores. Era um retrato mais cruel da impunidade que dominava a região.
ninguém parecia capaz de deter o grupo responsável. A imprensa começou a pressionar as autoridades. Manchetes chocantes dominavam os jornais locais. Mais um menino desapareceu. Corpo encontrado com sinais de ritual. Famílias vivem sob terror. O medo deixou de ser um sentimento isolado e se tornou um fenômeno coletivo. O Maranhão estava paralisado. Havia a sensação de que o mal caminhava livre pelas ruas, enquanto o sistema falhava em proteger os mais vulneráveis. Com o passar dos meses, surgiram contradições no trabalho policial. Documentos sumiam. Depoimentos eram alterados. Algumas pistas eram ignoradas, enquanto outras, claramente frágeis, eram tratadas como definitivas. Tudo parecia nebuloso demais, como se alguém estivesse manipulando o curso da investigação. Foi durante essa fase que o nome de um suspeito ganhou força. Um homem misterioso, conhecido por suas ligações com práticas ocultistas e rituais controversos. Ele não era uma figura aleatória, tinha influência, poder e conexões que o tornavam praticamente intocável. Quando seu nome começou a circular nos bastidores, muitos agentes começaram a agir com mais cautela. O medo de represálias cresceu, e até mesmo promotores hesitaram em pressionar investigações mais profundas. Ainda assim, o número de vítimas continuava aumentando, reforçando a sensação de que quem estava por trás daquilo agia com total liberdade. A precisão dos crimes sugeria um ritual repetitivo, quase como se fosse uma exigência ou uma oferenda. A cada corpo encontrado, a população ficava mais convencida de que havia algo sobrenatural, algo para além da compreensão humana, abastecendo aquela sequência de atrocidades. Mas a verdade, embora envolta em mistério, era muito mais humana e muito mais monstruosa. Os crimes continuaram por anos. O terror tornou-se parte da rotina das famílias. E quanto mais o medo crescia, mais difícil parecia desvendar o que estava acontecendo. Era como se a própria escuridão tivesse tomado conta do Maranhão, escondendo a identidade dos assassinos e protegendo-os de qualquer consequência. E então, após mais de uma década de horror, finalmente surgiram novas pistas. Pistas que revelariam detalhes perturbadores, conexões inesperadas e suspeitos que ninguém imaginava que poderiam estar envolvidos. A história estava apenas começando a desmoronar. A travessia até Passo do Lumiar sempre deixava uma sensação estranha nos investigadores. Era como se o ar ficasse mais pesado conforme o carro avançava pela estrada de barro. Uma região pobre, silenciosa, quase imóvel. Cenário que parecia ter sido feito sob medida para esconder segredos. Na chegada, a primeira parada foi obrigatória. A antiga casa do padre, figura controversa que anos antes havia sido citada por moradores como alguém que tinha influência demais sobre certas famílias da região. Nada comprovado, nada oficialmente ligando-o aos crimes, mas o boato era persistente, e o boato, naquele caso, parecia ter vida própria. O imóvel estava vazio, portas enrugadas, janelas quebradas, telhado cedendo. Mas lá dentro, algo permanecia. Um cheiro de umidade, de madeira apodrecida, e atrás do altar desmontado, marcas circulares queimadas no chão, como se alguém tivesse acendido velas ali repetidas vezes. Parece ritualístico, murmurou o investigador Lemos, anotando sem tocar em nada. Ou só querem que pareça, completou Silveira, mais desconfiado, sempre mais cético. O problema é que naquela época tudo parecia ritualístico. A mídia chamava de assassinatos de magia negra. Repórteres competiam para usar palavras cada vez mais carregadas: satanismo, seita, bruxaria, culto clandestino. Nada disso havia sido comprovado de fato, mas o imaginário popular já estava em combustão. A visita ao posto de saúde. A segunda figura controversa do caso reapareceu nos relatórios. Um médico conhecido na cidade que fora investigado durante os anos mais sombrios da série de crimes. Ele atendia crianças, idosos, famílias inteiras. Era querido por alguns, temido por outros. Jamais condenado pelo envolvimento dos homicídios, mas sempre rondado por rumores.
O posto onde ele trabalhou permanecia aberto, mas parte dos funcionários antigos ainda lembrava da época de terror. A enfermeira mais velha, Dona Íria, recebeu os investigadores com olhos cansados. "Vocês vieram por causa daqueles meninos, né?" "Sim", respondeu Lemos. "Precisamos entender tudo o que foi possível registrar na época." Ela respirou fundo. Por um momento pareceu que ia recuar, mas algo dentro dela desabou. Talvez anos de silêncio. Eu lembro de mães desesperadas entrando aqui segurando roupas cheias de terra. Muita gente falava que era obra do demônio, que tinha gente importante envolvida. Eu não sei o que era verdade, só sei que as crianças não voltavam. Os nomes ela recusou-se a citar. Os detalhes ela dava apenas em fragmentos, mas cada fragmento tinha o peso de uma pedra. Uma vez, o doutor chegou sujo de sangue. Disse que era de um parto, mas não tínhamos nenhuma gestante naquele dia. "E o que você fez?" "Nada." Aqui, ninguém fazia. O silêncio como arma. De volta ao carro, Silveira parecia mais abalado que o normal. "Lemos, você reparou? Todo mundo fala, mas ninguém diz nada. É como se existisse uma força segurando as palavras das pessoas." Lemos concordou com um movimento breve da cabeça. Esse caso não foi feito para ser entendido, foi feito para ser temido. Ao longe, o entardecer se dissolvia em tons avermelhados que lembravam brasas. A cidade parecia observá-los. As sombras se estendiam pela rua, alongando as casas de madeira, transformando tudo em silhuetas distorcidas. Era como se o Maranhão, naquele pedaço esquecido do mapa, quisesse engolir sua própria história. A cada semana que passava, a sensação de que havia algo muito maior por trás daqueles crimes tomava conta dos investigadores. Agora, os relatos de testemunhas já não pareciam coincidências isoladas. Mais e mais pessoas mencionavam os mesmos símbolos, os mesmos rumores sobre rituais e até os mesmos nomes sussurrados, como se pronunciar qualquer um deles pudesse atrair uma tragédia. Uma senhora que morava na periferia de São José de Ribamar contou à polícia que por volta das 3 da madrugada ouviu passos no beco atrás de sua casa e o que parecia ser um cântico arrastado, repetitivo, como uma forma de oração invertida. Ela não entendeu as palavras, mas a cadência ficou gravada na memória. Grave, lenta, quase lastimosa. Quando ousou olhar por uma fresta da janela, disse ter visto 2 pessoas de túnica escura, carregando algo embrulhado num pano branco manchado. Ela não teve coragem de abrir a porta, muito menos de sair para observar melhor. Só fechou a janela, entrou no quarto e ficou rezando até o dia amanhecer. O problema é que ela não foi a única a ver algo semelhante naquela madrugada. Um vigilante que trabalhava numa construção a poucos quilômetros dali relatou que viu um homem andando sozinho pela estrada de terra. O sujeito carregava um saco grande apoiado no ombro. A princípio, o vigilante achou que fosse algum trabalhador indo embora mais tarde do que devia. Mas algo estava errado. O saco parecia pesado demais e o homem caminhava devagar demais, como se estivesse medindo cada passo. Quando a luz do poste iluminou parcialmente sua figura, o vigilante percebeu que seu rosto estava coberto, como se tivesse um pano amarrado na cabeça. O homem não falou nada, não pediu ajuda, não olhou para os lados. Simplesmente continuou andando até desaparecer na escuridão. Dias depois, um menino foi encontrado morto naquela mesma região. A investigação começou a ficar sufocante. Os delegados responsáveis eram pressionados por todos os lados, pela população revoltada, pela imprensa sedenta por respostas, pelos políticos que exigiam explicações imediatas e pelos familiares das vítimas que estavam à beira de um colapso emocional. Todos queriam entender como tantos meninos estavam sendo atacados de forma tão brutal e por quê. No entanto, cada pista parecia incompleta. Cada testemunha parecia ter medo de dizer tudo o que sabia, e cada suspeito parecia saber demais, mas falar de menos. Foi nesse momento que a equipe recebeu um relatório perturbador
vindo de outra cidade do interior. O documento continha detalhes sobre um grupo que realizava reuniões secretas, supostamente envolvido com práticas místicas. A maioria dos moradores dizia que aquilo era só superstição, mas algumas pessoas insistiam que esse grupo realizava cerimônias clandestinas em noites específicas, sempre nas áreas mais isoladas. O mais inquietante era um mapa anexado ao relatório. Todos os pontos onde as vítimas haviam sido encontradas formavam um desenho. Não era um símbolo óbvio, não à primeira vista, mas parecia ter alguma lógica, alguma geometria oculta. Quando o perito se deu conta do padrão, sentiu um arrepio profundo. Era quase como se os locais dos crimes tivessem sido escolhidos seguindo um propósito, uma ordem ritualística. Enquanto tentavam decifrar esse padrão, novas informações surgiram. Depoimentos indicando que certas pessoas influentes da região poderiam estar envolvidas direta ou indiretamente nos acontecimentos. Isso acendeu um alerta e também gerou um medo dentro da própria equipe de investigação. Afinal, mexer com gente poderosa era perigoso, especialmente em um caso tão macabro e tão cheio de silêncio cúmplice. A cada nova descoberta, parecia que estavam prestes a tocar em algo proibido, algo que ninguém ali deveria conhecer. A cidade começava a entrar em pânico. Pais passaram a impedir seus filhos de brincar na rua. As escolas reforçaram a segurança. As igrejas começaram a lotar. E mesmo assim, a sensação de ameaça não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer. Foi então que um detalhe finalmente mudou tudo. Um sobrevivente apareceu. Ele tinha conseguido fugir. Estava ferido, traumatizado e mal conseguia falar. Seus olhos, no entanto, diziam tudo: medo puro, medo absoluto. Quando finalmente conseguiu pronunciar algumas palavras, contou que não havia sido levado por um único homem, mas por mais de um. Disse que estavam encapuzados, que falavam baixo, que riam quando o amarravam. E o mais perturbador, ele ouviu claramente um deles chamar o outro pelo nome. Esse nome, um único nome, seria o que colocava toda a investigação em um novo caminho. Um caminho muito mais sombrio. Um caminho do qual não haveria mais volta. A polícia compreendeu naquele momento que algo enorme estava prestes a ser revelado e que aquilo poderia abalar a estrutura social de toda a região. A partir dali, o cerco seria fechado e os segredos mais escuros começariam a emergir da escuridão. A madrugada que abriu aquela semana seria lembrada como uma das mais silenciosas do ano no pequeno município de Passo do Lumiar. Um silêncio que, de tão profundo, parecia esconder alguma coisa. Um segredo antigo, enterrado sob camadas de poeira e descaso. Para quem morava ali, no entanto, o silêncio não era paz, era alerta. E foi nessa calmaria tensa que o primeiro grito rompeu o ar. Uma moradora que acordou com o barulho relataria anos depois que o som não parecia humano, mas era. Era o choro desesperado da mãe de um menino que, ao levantar para abrir a porta do quintal, percebeu que a rede em que o filho dormia estava vazia. O cobertor arrastado, preso a um prego no muro. A porta dos fundos entreaberta, mesmo trancada na noite anterior. O sumiço do corpo, o oitavo caso semelhante no raio territorial, reacendeu o pânico. Como já acontecera antes, os moradores repetiram que ninguém ouviu passos, ninguém viu sombras, ninguém observou movimentação estranha. O garoto simplesmente havia desaparecido. Mas havia um detalhe novo. Pouco atrás da casa, entre as árvores retorcidas e secas, os policiais encontraram marcas de pneus, o que indicava que alguém estacionara ali. As marcas eram recentes, profundas, frescas demais para ter sido obra do acaso. A Polícia Estadual finalmente se via pressionada a agir com velocidade. E, para muitos, tarde demais. O delegado da época, ao analisar o local, anotou algo curioso em seu relatório. O veículo não avançou, apenas aguardou. A implicação era clara, assustadora até.
Alguém já sabia exatamente o momento de agir. Enquanto os investigadores trabalhavam, moradores se aglomeravam à distância. Murmúrios corriam entre eles como corrente elétrica. Alguns apontavam para a mata. Outros falavam sobre carros misteriosos que apareciam de madrugada. E muitos destacavam, quase num sussurro, que haviam visto homens estranhos, vestidos de preto dias antes. Eles fazem isso para oferecer, disse uma mulher à polícia, encolhida e olhando para o chão, como se pronunciar tais palavras despertasse alguma entidade antiga. O policial que a ouviu não entendeu de primeira. Ela percebeu a incompreensão e completou. Oferecer. Sacrifício. A gente sabe que isso existe. O delegado tentava conter a população, mas o medo já ganhava forma, movendo cada pessoa como se fossem fragmentos de um mesmo corpo. E foi exatamente nesse clima que um nome começou a ser repetido com mais força do que antes. A seita. Ou melhor, o grupo, como os moradores chamavam. Porque seita parecia a palavra forte demais, capaz de atrair desgraça. Eles falavam de reuniões secretas, de homens influentes que chegavam ao estado apenas para encontros rápidos, de rituais praticados longe das áreas públicas em propriedades privadas, inacessíveis. Os relatos eram vagos, mas insistentes. E foi justamente esse padrão repetitivo que chamou a atenção do investigador federal, que assumiu parte do caso meses depois. Todos os desaparecimentos estavam de alguma forma ligados a regiões onde se dizia existir movimentação esotérica, ocultista ou reuniões noturnas de grupos organizados. O que ainda faltava era prova. Algo concreto. Algo sólido bastante para derrubar a estrutura que protegia os envolvidos. Mas então surgiu uma testemunha inesperada. Um menino sobrevivente. O único que escapou. Ele foi encontrado dias depois andando pela rodovia, desidratado, sujo e em choque. Não conseguia falar por horas. Quando finalmente abriu a boca, sua voz era fina, trêmula, quase infantil demais para sua idade. E as únicas 3 palavras que conseguiu pronunciar foram: eles voltam sempre. A partir dali, polícia, imprensa e população perceberam que aquilo não era apenas uma sequência de crimes isolados. Era um método, uma repetição, quase um calendário macabro. E o pior, aquele garoto sabia mais, muito mais, mas ainda não conseguia falar. E enquanto isso, nos bastidores, alguém observava tudo com extremo cuidado. Alguém que nunca aparecia nas reportagens, mas cuja presença influenciava decisões da cúpula. Alguém que, segundo documentos internos, tinha interesse direto em manter alguns nomes fora das investigações. E é justamente nesse ponto que a história começa a se tornar ainda mais obscura. Porque o que parecia um caso criminal isolado começava a se revelar como um enredo maior, profundamente enraizado no Maranhão dos anos 90 e 2000, e que, segundo alguns investigadores, nunca foi totalmente encerrado. O delegado Edmar sempre repetia para a equipe que quando um caso envolve crianças, a cidade inteira adoece junto. E, de fato, o Maranhão naquela época parecia febril, como se estivesse tremendo por dentro. Mas, a partir de determinado momento da investigação, o medo tomou forma física. E não foi através de um criminoso, foi através do silêncio. A reviravolta que ninguém esperava. O 6º corpo encontrado mudou completamente o rumo da investigação. A criança havia sido deixada em uma área aberta, não em um matagal, não em um córrego, mas à vista de todos. Uma afronta, um recado. O delegado notou primeiro: isso aqui é desafio. Ele quer que a gente veja. Mas quem? A seita? O indivíduo que fugia da polícia? Ou era alguém que fazia parte do próprio sistema? Aquela sensação, antiga, conhecida, perigosa,
voltou a incomodar o estômago dos investigadores. Não era mais apenas sobre captar pistas, era sobre não ser enganado, não ser manipulado, não ser silenciado. O padre velho e o aviso. Na tarde seguinte, enquanto o delegado revisava depoimentos, um padre idoso, de fala mansa e olhar cansado, pediu para falar com ele. Essas coisas não começaram agora. Vocês estão procurando no tempo errado. O delegado, que já havia ouvido dons e visões de todo tipo nos últimos meses, quase dispensou o homem. Mas havia algo diferente ali. Explique, pediu Edmar. O padre respirou fundo, como alguém preparando o próprio coração para um peso antigo. Essas crianças não são as primeiras. Esse mal já tocou nossa região antes dos anos 90. Ninguém escreveu, ninguém denunciou. Mas o padrão é o mesmo. Ele retirou um caderno antigo de dentro da batina, registros pessoais, escritos à mão, depoimentos de famílias que nunca foram à polícia. Histórias abafadas pelo medo. O delegado ficou gelado. Aquilo significava que o assassino, ou a seita, não surgira de repente. Aquilo era uma continuidade, um ciclo, uma tradição obscura. A noite da visita. 2 semanas depois, algo aconteceu que marcaria para sempre a equipe de investigação. Era quase meia-noite quando uma agente da equipe, Ana Paula, ouviu batidas na porta de casa. 3 toques. Secos. Medidos. Quando abriu a porta, encontrou apenas um envelope grosso no chão. Sem destinatário, sem emissor. Dentro, recortes de jornais antigos, fotos que claramente não eram públicas, registros de necrotérios e uma frase escrita com caneta esferográfica. Vocês estão olhando para as pessoas erradas. Ana Paula sentiu sangue sumir do rosto. Aquilo não era apenas vigilância, era monitoramento próximo, extremamente próximo. O assassino, ou alguém ligado aos crimes, sabia quem ela era, onde ela morava, quando ela estaria sozinha. A agente trancou as portas, apagou as luzes e ligou para o delegado. E pela primeira vez na investigação, a equipe inteira assumiu que estava sendo caçada também. O cemitério esquecido. 3 dias após o bilhete, uma denúncia anônima levou a equipe até uma área remota, um cemitério desativado nos arredores da cidade. A trilha era fechada por mato alto e o cheiro de terra úmida e folhas podres criava um ambiente pesado. Quando o delegado empurrou o portão enferrujado, viu sepulturas antigas, tortas, algumas abertas pelo tempo. Mas havia algo pior. Uma das covas estava recentemente remexida. Eles se aproximaram. A terra era fresca. Havia pegadas. E nas bordas da cova, marcas de objetos, como se alguém tivesse feito um ritual ali. Disse o perito. O delegado acendeu a lanterna. Quando o feixe de luz atingiu o interior da cova, todos recuaram. Havia uma criança. Não uma vítima nova, mas uma vítima antiga. Talvez uma daquelas que nunca tinham sido registradas. O assassino estava voltando aos seus mortos, visitando-os, mexendo neles, como parte de um ritual que ninguém ainda compreendia. As noites ficaram mais longas, mais pesadas, mais cheias de ruídos que ninguém sabia identificar. Vizinhos começaram a relatar figuras paradas no escuro das ruas, silhuetas imóveis, observadoras. E uma frase repetida por diferentes pessoas em diferentes bairros. Eu vi alguém parado, mas quando liguei a luz, não tinha mais ninguém. A polícia começou a registrar oficialmente esses relatos. Não eram assombrações, eram pessoas. Pessoas que agiam como vigias. Pessoas que estavam vigiando quem buscava a verdade.
O delegado, cansado, esmurrou a mesa certa noite. Eles estão tentando nos quebrar psicologicamente. Estão tentando nos assustar. Mas Ana Paula respondeu algo que mudou o rumo da investigação. Não, eles estão tentando ganhar tempo. E de repente, tudo fez sentido. Os bilhetes, as aparições silenciosas, os corpos deixados à vista, os recortes de jornal. Alguém estava acompanhando a investigação de perto. Alguém sabia quando eles estavam prestes a descobrir demais. Alguém estava sempre um passo à frente. E naquele momento, o delegado entendeu. O verdadeiro monstro ainda não tinha mostrado o rosto. A noite seguinte parecia mais pesada que todas as anteriores. A umidade impregnava paredes, roupas, pensamentos. E, ao mesmo tempo, havia no ar uma estranha sensação de antecipação, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. Para a polícia, naquele ponto, era evidente que o caso se tornara grande demais, complexo demais e muito mais profundo do que apenas um conjunto de assassinatos brutais. Para os moradores, a explicação era ainda mais simples. Havia algo maligno caminhando entre eles. Enquanto isso, em São Luís, a equipe especial de investigação finalmente recebia autorização para seguir uma linha radical de abordagem. Rastrear todas as pessoas conectadas, direta ou indiretamente, aos registros de mutilações semelhantes no Pará e no Maranhão. Isso incluía antigos médicos investigados, curandeiros folclóricos, líderes religiosos excêntricos e até figuras políticas que, anos antes, haviam sido apenas sussurradas como parte de grupos de influência que manipulavam investigações. Mas havia um medo entre os próprios investigadores. Medo de que puxar esse fio expusesse algo que o Maranhão não estava preparado para encarar. Na mesma noite, enquanto a equipe analisava documentos antigos do caso Altamira para tentar encontrar padrões, o investigador Torres esbarrou em um detalhe que mudaria a direção de toda a investigação. Um dos suspeitos históricos havia vivido no Maranhão em 1991, exatamente no início da série de assassinatos. O nome estava lá, discreto entre vários depoimentos antigos, como se fosse apenas mais um elemento sem importância. Um homem que havia trabalhado como auxiliar de enfermagem em uma pequena clínica rural. Ele fora investigado anos antes, mas nunca formalmente denunciado. Segundo o relatório, era um sujeito de comportamento enigmático. Torres sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não por superstição, mas porque esse tipo de coincidência rara vez é coincidência. Ele chamou a chefe da equipe, doutora Helena Duarte. Esse nome aparece no Maranhão antes dos assassinatos e no Pará antes das mutilações. Se isso não é coincidência, podemos estar diante de um dos elos centrais. Helena olhou o relatório. Silêncio absoluto na sala. Se ele for realmente uma ligação, talvez estejamos diante de alguém que circulou entre duas seitas diferentes, ou que serviu como ponte entre elas. Enquanto isso, no interior do Maranhão, mais precisamente em Timbiras, uma cena perturbadora estava prestes a ser descoberta. Um morador, ao atravessar a mata para pescar, encontrou um pequeno altar improvisado entre raízes de mangueiras antigas. Havia velas negras derretidas, garrafas de vidro enterradas pela metade e um pequeno caderno, encharcado de chuva, mas ainda legível. Em suas páginas, símbolos repetidos e desenhos infantis com uma precisão cruel revelavam uma mente ativa e metódica. No centro da última página, uma frase quase ilegível: "A colheita nunca deve parar." Quando o objeto foi entregue à polícia, tudo mudou. O altar não era simples. Representava assinatura, padrão, ritual. Torres, ao examinar o caderno, percebeu algo ainda mais assustador. Os símbolos eram idênticos aos analisados nos rituais encontrados no Pará décadas antes.
uma continuidade, uma evolução. Como se alguém tivesse transportado uma doutrina macabra de um estado ao outro. De volta a São Luís, Helena chamou reunião de emergência. O caderno, o altar e o nome que aparecia nas duas regiões, tudo apontava para uma estrutura maior, mais organizada, mais antiga, mais persistente. Não era apenas um assassino solitário, não era apenas uma seita isolada. Era um sistema enraizado no medo, no silêncio e, acima de tudo, na vulnerabilidade das vítimas. Apesar dos novos achados, a equipe esbarrava em um obstáculo maior que qualquer ritual. A rede de proteção silenciosa que parecia cercar o caso. Pessoas que se calavam, autoridades que evitavam comentar, documentos que desapareciam, testemunhas que se recusavam a confirmar o que sabiam. Então, Helena fez o inevitável. Vamos reabrir tudo. Cada depoimento, cada relatório, cada negligência, cada contradição. Vamos tratar isso como se o caso começasse hoje. Torres, ao lado dela, completou. E vamos achar quem passou 20 anos acreditando que estava acima de tudo. Mas o que nenhum deles sabia é que naquela mesma noite, no interior do estado, uma sombra caminhava pela beira de uma estrada de barro, carregando algo embrulhado em um tecido escuro. Seus passos eram lentos, calculados, como se estivesse cumprindo uma obrigação antiga e inevitável. Ao longe, uma luz de motocicleta surgiu. Um morador voltando para casa. Ao passar pela figura, desacelerou. Alguma coisa naquela postura rígida chamou sua atenção. Mas quando virou a cabeça para tentar ver o rosto, a estrada estava vazia. Nenhum traço, nenhum som, nenhuma presença. Como se a escuridão tivesse engolido qualquer testemunha. E ao mesmo tempo, em São Luís, as luzes do prédio da promotoria permaneceram acesas madrugada adentro. Helena, sozinha, diante de pilhas de documentos, repetia a mesma pergunta silenciosa. Quem está mantendo isso vivo há tanto tempo? E mais profundamente ainda, por quê? A resposta estava perto. Muito mais perto do que qualquer um imaginava. E na próxima parte, o segredo finalmente começa a emergir. A noite caiu pesada sobre São Luís quando o último capítulo dessa história começou a se desdobrar. O Maranhão parecia respirar mais devagar, como se a própria terra esperasse, em silêncio, o desfecho de um terror que atravessou mais de uma década. Dentro da sala abafada da delegacia, pilhas de documentos estavam espalhadas como cicatrizes sobre a mesa. Fotos antigas, rostos de crianças, mapas marcados, nomes riscados, datas que não deveriam existir. Cada imagem parecia vibrar com um eco do passado, um lembrete de que nada, absolutamente nada, apaga o impacto da maldade. Quando Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi finalmente conduzido à sala de interrogatório, o corredor inteiro estremeceu. As luzes fluorescentes piscavam como se respondessem a uma presença. Não era medo, não era raiva, era a sensação inquietante de que algo não havia terminado. Ele caminhava devagar, como um homem que carregava mais do que algemas nos pulsos. Seus olhos, sempre tão estranhamente vazios, pareciam observar alguma coisa que ninguém mais via. Uma sombra atrás da porta, um vulto no canto da sala, um sussurro que a polícia não podia registrar em relatório nenhum. Quando se sentou, o silêncio ficou tão pesado que parecia cair sobre o chão. Francisco, começou o delegado, controlando a voz. Nós temos provas, temos testemunhas, temos laudos, mas o que precisamos é entender o porquê. Por um instante, apenas o som distante dos carros na rua respondeu. Então, Francisco abriu um sorriso pequeno, um sorriso torto, um sorriso que não encaixava no rosto de nenhum ser humano comum. Vocês nunca entenderam, disse ele. Sempre procuraram um homem,
Sempre procuraram um culpado, mas nunca procuraram a presença. O delegado estreitou os olhos. Presença? Ele inclinou o rosto para o lado, como quem escutasse uma voz que vem de um ponto atrás da parede. Não fui só eu. Nunca é só uma pessoa. Tem coisas que vocês não enxergam, coisas que estavam antes de mim e vão continuar depois. O ar ficou mais frio. A lâmpada piscou. E por um segundo, apenas um segundo, o delegado teve a impressão de ver uma sombra se mover no espelho da sala. Uma sombra que não tinha dono. Francisco continuou. Vocês acham que prenderam a raiz, mas só seguraram o galho. A árvore continua crescendo, lá onde vocês não olham, lá onde ninguém quer ver. O delegado respirou fundo, desviando o olhar do espelho. Do lado de fora, 2 investigadores conversavam baixinho. Um deles estava segurando o envelope pardo, o último laudo, recebido poucas horas antes. Ele hesitou antes de entregá-lo. Era evidente que havia algo errado. Quando abriu o envelope, o delegado ficou imóvel. Dentro havia apenas uma frase escrita em letras trêmulas. O padrão continua, mas agora, em outro estado. O sangue gelou nas veias de todos na sala. Francisco inclinou-se para a frente, como se esperasse exatamente aquela reação. Eu avisei, sussurrou ele. A presença não para, ela apenas muda de endereço. As luzes piscaram novamente. Um estalo seco ecoou no teto, e por um segundo, todos prenderam a respiração. Não havia vento naquela sala. Não havia janelas abertas. Nada se mexia. Mesmo assim, o espelho escureceu, como se algo passasse por trás dele. Algo que não tinha rosto. Algo que não tinha forma. Algo que não precisava ser visto para existir. O delegado se levantou imediatamente, calado, como quem percebeu tarde demais que estava lidando com uma história muito maior que criminosos, laudos ou julgamentos. Era uma história sobre uma presença, uma sombra, um ciclo. E no Maranhão, todo ciclo tem um ponto de partida, mas nem sempre tem um fim. A câmera imaginária se afasta devagar da delegacia. As luzes seguem piscando. Um silêncio opressivo domina os corredores. E na rua, entre as luzes amareladas dos postes, parece surgir por um instante a silhueta de alguém, ou de algo, observando à distância. Então, desaparece. A tela escurece, e o narrador encerra. Os Black Magic Murders deixaram cicatrizes profundas no Maranhão. Muitos fatos foram comprovados, outros permanecem envoltos em mistério. Esta é uma história real, mas o lado obscuro dela continuará a assombrar os arquivos brasileiros por muitos anos. Não apenas pelos crimes cometidos, mas pelas perguntas que continuam sem resposta. Os Black Magic Murders deixaram cicatrizes profundas no Maranhão. Muitos fatos foram comprovados, outros permanecem envoltos em mistério. Esta é uma história real, mas o lado obscuro dela continuará a assombrar os arquivos brasileiros por muitos anos. Não apenas pelos crimes cometidos, mas pelas perguntas que continuam sem resposta.